meninas! Bem-vindas ao Golden Mood. O vídeo de hoje é sobre este look de maquilhagem, que essencialmente foi para mostrar-vos o que é que eu fiz com a Peach Palette, que é a minha paleta nova, que saiu da Too Faced. Ela é uma edição limitada, por isso se gostam desta paleta, e eu adoro todos os tons que vêm nela, têm que ir buscá-la porque, pronto, como é edição limitada, de certeza que há muitas meninas também a gostarem dela. Eu já fui buscar a minha, porque assim que eu soube que vinha para Portugal, porque pensei que não vinha, pensei, tenho que lá ir buscá-la. Este é um look assim mais para os tons de castanho, que eu achei que ficava muito giro. E pronto, eu não costumo fazer estes tons de castanho e eu pensei, para variar, parece-me bem. Também é um look giro porque não utilizei eyeliner, acho que fica giro apenas só com as sombras. E pronto. Eu espero que vocês gostem, digam o que é que acham. Eu estou toda da Too Faced, o batom também é da Too Faced, estão a ver? Isto foi... Pronto. Não é por nada, mas eu gosto da marca e pronto. Basicamente é isto. Pronto, eu espero que vocês gostem deste vídeo. Se quiserem saber como é que eu fiz este look, continuem a assistir. Comecei por aplicar um primer, usei este aqui da Urban Decay, para aumentar a pigmentação das sombras que vamos colocar. Pronto, espalhei por toda a pálpebra móvel. Depois utilizei o tom Georgia, para matificar também esse primer que eu utilizei e também porque vai servir como nossa sombra de transição para as outras que vamos colocar por cima. Depois fui para o tom Cobbler e apliquei-o no meu côncavo para começar a aprofundar o olhar. Pronto, já sabem que aqui convém sempre construírem a cor aos poucos, não convém colocarem logo muita quantidade dessa cor. Depois fui para o tom Luscious, que é o tom principal deste look, que é um tom muito bonito. Eu apliquei-o com pequenas pancadinhas para não arrastar o tom, mas sim para ter maior pigmentação desta sombra. Então fui aplicando assim aos pouquinhos e construí-la conforme queria. Depois fui para o tom Caramelized e apliquei no canto externo do meu olho para aprofundar o olhar, principalmente centrando nesta zona, mas também sem ser demasiado escuro. Por isso foi só um bocadinho que eu coloquei para escurecer o canto externo, mas também nada em demasia. E depois comecei a esfumar para o resto do meu côncavo, para ficar tudo muito suave. Esfumei com cuidadinho, já sabem que tenho que sempre construir o look, não coloquem tudo de uma vez. Depois fui para o tom Charmed I'm Sure e apliquei novamente no canto externo do olho, para escurecer mais um pouquinho, mas também nada de especial, como veem, o look é muito natural, não é nada muito rebuscado. Pronto, apliquei com cuidadinho e depois com o tom Georgia, que é a nossa sombra de transição, fui novamente suavizar o look todo para que não fique nenhuma sombra assim mais agressiva, digamos assim, para ficar tudo muito bem esfumado e tudo muito suave e harmonioso. Pronto, percam aqui algum tempo. Depois apliquei novamente o tom Luscious, porque muitas vezes a sombra vai desvanecendo com o esfumar da coisa, não é? Então convém repor mais um pouco. E depois passei para a cara. Utilizei este primer que eu estou a experimentar, que me deram na Sephora, que é da Too Faced também, que é o Poreless Primer, sim. Apliquei nas zonas onde tenho mais poros, que é basicamente na minha cara toda. Não, tenho mais ao pé do nariz, digamos assim. Pronto, mas vocês podem aplicar o primer que for mais adequado para o vosso tipo de pele. Pronto. Depois utilizei esta base, que é muito levezinha, é a Miracle Cushion da Lancôme. Eu gosto muito dela quando tem a cara assim porreira e para esta altura do verão parece-me uma boa opção. Depois utilizei este corretor da Make Up For Ever, apliquei-o em forma de lua, como vocês podem ver, e depois fui esfumá-lo com esta Beauty Blender. Sim, já comprei a Beauty Blender e tenho estado a gostar. Depois falo melhor sobre ela. Pronto. Para o pó, para matificar tudo, utilizei este da Yves Saint Laurent, que vocês sabem que está partido. Enfim, eu sou um desastre. Apliquei na minha cara toda, porque eu gosto de matificar a minha base, que eu tenho a pele mista oleosa. Quer dizer, não é oleosa, mas pronto. Depois apliquei para as sobrancelhas este kit da Too Faced. Pintei-as primeiro para corrigir as minhas falhas. Assim, fiz mais ou menos a forma, nada muito carregado, só quero mesmo fazer uma ligeira correção. E depois então é que eu fui com a outra parte do pincel para não ficar tão carregado. Depois utilizei o tom White Peach para iluminar o arco da minha sobrancelha. Depois fui para o tom Nectar e iluminei o canto interno dos meus olhos. Depois para os cantos externos dos olhos utilizei basicamente os tons que eu tinha usado, e aqui o pincel foi para dentro do olho, mas basicamente foi os tons mais escuros utilizei novamente no canto externo. E depois, para o canto interno, utilizei o tom Luscious e o tom Nectar, os dois em conjunto.
Pronto, para iluminar também esta parte aqui, para ficar mais bonito, não é? Depois para a máscara utilizei esta aqui da Make Up Forever, que eu gosto imenso porque é à prova d'água e para pessoas que lacrimejam muito dos olhos, como é o meu caso, é ótima nesse sentido. Pronto, apliquei normalmente, eu demoro imenso tempo. Depois para o bronzer utilizei este kit da Charlotte Tilbury. Foi só aqui para dar alguma dimensão aqui ao meu rosto, nada muito carregado. E depois para o iluminador utilizei o outro lado, não é? E utilizei-o assim nas maçãs do rosto e em forma de C, nos ossinhos delas, não é? E também no arco do cupido e na pontinha do meu nariz. Pronto, para ficar tudo porreiro. Depois para o blush, já sabem que eu tenho estado a adorar este. Vocês viram nos meus favoritos. Apliquei-o normalmente, nada muito carregado, já sabem que eu não faço nada disso. E pronto. Depois para o batom, utilizei também este da Too Faced, que eu adoro o cheiro e adoro a cor, é lindíssima. E pronto. E voilà! Este é o resultado final. Eu espero que vocês gostem. Eu gostei deste look. Achei que era muito assim, pós-tons terra, e esta paleta é mesmo muito versátil. E cheira a pêssego. Cheira mesmo muito bem. Só uma vez que me enjoou um bocadinho, que eu estava-me a maquilhar de manhã e vem assim ganda cheira a pêssego e eu pensei, uau, é muito cedo para cheirar a pêssego. Mas eu gosto imenso do cheiro, nós estamos a maquilhar e tal. Cheirinho tão bom. Não sei se vocês gostam de pêssego. Se não gostarem, se calhar não é bom comprar esta paleta, porque ela cheira mesmo muito a pêssego. Não sei se isto dura, é a minha primeira paleta da Too Faced. Espero que sim. Depois digo-vos qualquer coisa. Entretanto, de qualquer das formas, eu gosto muito dos tons. Eles são bastante pigmentados, como vocês podem ver. E são bastante versáteis. Vocês podem fazer um look para o dia-a-dia ou algo para sair à noite. Dependendo do vosso... E também o batom também ajuda. Se eu tivesse posto um nude... Só como eu tenho posto nude nos outros tutoriais, neste quis variar e pensei... meter uma cor mais arrojada. Eu até tenho pensado em arranjar um batom castanho, que eu acho que aqui ficava mesmo bem um castanho. E não este subtom tipo berry. Mas é só o que eu tenho, por isso teve que ser com este. E pronto, eu ando maravilhada com as coisas da Too Faced. Eu já vi que eles vão lançar também um concealer da coleção da Born This Way, igual à da base. E eu adoro aquela base, por isso estou ansiosa por experimentar o corretor deles. Eu espero que venha para Portugal. Se vocês gostarem desta paleta da Too Faced, saibam que ela é apenas uma edição limitada, por isso se gostam muito dela e se gostam todos os tons, vão lá buscá-la porque é capaz de esgotar. Eu adoro cheirar esta paleta, adoro o cheiro. Eu acho que até é menos enjoativa que aquelas de chocolate, mas eu também não as tenho, por isso também não posso propriamente comparar. Esta é a minha primeira da Too Faced, eu estou a adorar. Eu decidi comprar esta porque eu gosto mesmo de todos os tons que vêm nela e eu já experimentei todos. Ok, não experimentei todos, não experimentei dois. Ainda não experimentei nem o azul, nem o roxo. Pronto, foram só esses dois, mas tenciono experimentá-los, como é lógico. Mas... eu estou a adorá-la, eu adoro aquela paleta, é super pigmentada. Vocês vão ter de ir também ao meu blog, que eu vou deixar lá. Vou deixar aqui um link para uma review mais detalhada que eu fiz aqui da paleta, que ela é certamente um favorito meu. Eu amo esta paleta, de coração. Só gostava, tipo, pronto, que em vez de serem assim com pesseguinhos, fossem corações, que eu gosto daquelas corações. Mas eu também gosto. Ao contrário desta, eu da outra às vezes olho para ela e penso... eu não sei se vou usar estes tons todos. E depois fico naquela. Não vou gastar tanto dinheiro por uma paleta que depois não vou usar todos os tons. Porque eu quando compro paletas eu tenho que ter a certeza que vou gostar de todos. Porque senão para mim não vale a pena. Mas isto sou eu, pronto. Se vocês gostarem. Estejam à vontade. Pronto. Basicamente é isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste look em tons de terra. Digam-me o que é que acharam nos comentários. Digam-me também se gostam de ver estes looks de maquilhagem com paletas específicas. Por exemplo, não que eu tenha muitas, não é? Mas tenho as da Naked, por exemplo, que eu também adoro. E às vezes trabalhar só com aquela paleta é muito mais fácil. Eu pelo menos não gosto. Eu sei que às vezes há pessoas que... deixa-me esta paleta aqui. Agora vou buscar a XPTO aqui. E... isso é muito chato para mim. Muito chato. Por isso eu geralmente quando uso uma paleta, uso só essa paleta e acabou. Pronto. É look só com aquela paleta. Pronto. Por uma questão de facilitismo. Basicamente. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dizer o que é que acharam, que eu quero muito saber o vosso feedback, é muito importante para mim. Deem um like neste vídeo se gostaram dele e subscrevam o meu canal, ok? Beijinhos! Beijinhos!